A ideia desse WW Especial Debate é comentar um debate que ainda não acabou. Há bastante que a gente já pode analisar, principalmente a partir do que as pesquisas de qualidade mostram, como que se desenvolveu esse debate até agora. Ele prossegue na TV Globo, na rede aberta, em várias plataformas de streaming. Nós vamos começar a analisar aquilo que já temos. Temos a nossa reportagem lá. Quando os candidatos, após o debate, se pronunciarem, nós vamos aí, estamos acompanhando, você está ajudando com o celular, a gente pode acompanhar aqui, né, Raquel? Obrigado, boa noite, está participando. Felipe Moura Brasil ao meu lado aqui também, obrigado, Caio Junqueira, como sempre. Vamos fazer o seguinte, nós já temos aí os primeiros levantamentos, Fernanda, a nossa editora-chefe, que a gente pode mencionar ao nosso público. Então vamos lá, o debate ainda está andando, nós temos aqui avaliações de eleitores que não votaram em nenhum dos dois candidatos no primeiro turno. É um público, não é imenso, mas é um público significativo do ponto de vista da gente verificar qual foi a eficácia de cada um dos dois, Bolsonaro e Lula, em capturar a simpatia desse público. Números apurados pela Atlas Intel e esses números foram averiguados bloco por bloco. Vamos lá, começando o primeiro bloco. Nós temos na faixa cinza aqueles que não sabem. É bastante gente, hein? Que não sabe dizer quem ganhou. Nós temos, evidentemente, ali na faixa vermelha o Lula, 39,7%, foi considerado vencedor desse primeiro bloco por parte dos não vamos chamar de indecisos, mas são aqueles que não votaram em nenhum e outro no primeiro bloco. E 23,5% são aqueles que mencionaram que, na opinião deles, Bolsonaro seria o vencedor. Vamos pegar bloco por bloco, depois a gente vai para o segundo? Podemos seguir assim? Ótimo. Bom, o bloco abriu com... Deixa eu falar primeiro de cara. Eu achei esse debate chato. Chato. Não vou esconder isso do nosso público. Nós temos essa intimidade com vocês que nos acompanham para a gente poder falar desse jeito. Chato, horrivelmente chato. Em certas medidas dava pena de quem estava assistindo. Cansativo, né? Eu estava acompanhando pelas redes sociais também, muita gente dizendo assim, deve ter incentivado um bocado de gente a votar branco e nulo. Mas, enfim, a gente não está aqui para dizer o que a gente sentiu ou não sentiu, mas tentar para trazer para o público o que a gente considera que foram, vamos dizer, as performances dos dois num momento considerado decisivo. Abriu, como a gente fala, engessado, difícil, os dois ainda não à vontade com o formato, mas com um objetivo claro ali, que me pareceu do Lula inicialmente, do ponto de vista da atmosfera do debate, que era não falar pro Bolsonaro, mas falar do Bolsonaro. Claramente uma tática ensaiada. Colou? Olha, ele teve essa estratégia o debate inteiro, né, William? Achei o Lula muito mais preparado. Vamos pegar só o primeiro bloco, tá? Sim, e o começo do debate é bem simbólico disso. O Bolsonaro é chamado para fazer a pergunta e já fala a pergunta. E o Lula não, o Lula se apresenta, sou candidato de uma frente ampla, das mulheres, dos negros, dos pobres. Ele faz uma apresentação toda do que ele representa ali, dá boa noite pro telespectador. Ali ele já... coisa que ele não fez nessa dimensão, né? Ali passando a ideia de frente ampla, que é uma candidatura aberta anti-Bolsonaro. Mais preparada em relação ao debate anterior que você quis dizer? E a todos os outros. Até nas respostas a gente vai falar bastante aqui, tanto que fechou 2, 3 dias de agenda. Eu achei ele, nas respostas, que a gente vai sintonizar... Não, à vontade, já pode pegar algumas... Não, eu achei que ele estudou mais e se concentrou para ir bem, porque nos outros debates tiveram muitos momentos que ele escorregou. Já o Bolsonaro foi sangue nos olhos ali, né? Foi agressivo, foi para cima, explorando tudo que envolva um ecossistema de antipetismo, antilulismo, anti-esquerdismo, corrupção, segurança pública, pauta de costumes, aborto, citou até Citotec. Acho que ele mais... Antes da gente entrar um pouquinho nos temas, posso falar só um pouquinho do gestual ali do começo? Fica à vontade, Raquel. Estava até conversando por WhatsApp com o Antônio Lavareda e dava essa sensação de um Lula mais preparado, mais calmo,
do que em outros debates, mais focado, sempre com essa estratégia de, no final dos blocos, dizer, você não está falando de assuntos práticos da vida das pessoas, no próximo bloco eu vou falar. E a sensação que ficava do Bolsonaro era, ele estava se movendo muito, assim, muito inquieto. Nessa parte de gestual, dava a sensação de que ele estava muito inquieto. O Lavaredo usou uma expressão de o Bolsonaro está bailando ali no palco. E isso dá uma certa sensação de ansiedade para quem está assistindo. Foi o momento nas minhas anotações em que o Bolsonaro, numa determinada circunstância, disse para o Lula que vem aqui, ele fala, não quero ficar perto de você. Felipe. Vac, eu tinha falado aqui ao longo da programação que eu acreditava que Jair Bolsonaro ia tentar se antecipar ao Lula em matéria de salário mínimo. Que isso foi muito explorado pela campanha do PT nas últimas semanas e o Bolsonaro sentiu, porque eles monitoram e perceberam que houve um desgaste. Então, a gente até falou tecnicamente, a Raquel deu todos os detalhes. É claro que o PT turbina aquilo que seria uma rejeição da população, a mudança da política de reajuste do salário mínimo. Aí ele abriu exatamente com isso, já se antecipando, confirmando ali o que eu tinha previsto. Sustentando o que você está dizendo. Exatamente. E aí ele perguntou reiteradamente para o Lula, você continua afirmando que eu vou acabar com 13º, hora extra, férias, que eu vou, enfim, reduzir o salário mínimo? E aí o Lula não responde pelo programa do PT que está indo ao ar em rádio e TV, ele vira para o povo e fala assim, o que eu sei é que eu aumentei o salário mínimo em 74% e você não fez isso, então você tem que explicar por que você não fez isso. Ele fala, eu estou andando na rua, né, o Lula, eu estou abraçando o povo brasileiro, conversando e tal, não estou vendo TV. Então ele tenta se eximir, inclusive, de responsabilidade pelo próprio programa de campanha do PT, e faz a comparação das gestões, né? Então ele se separa um pouco daquela exploração de campanha, mas o Bolsonaro tenta evitar o desgaste que ele vinha tendo com isso, se antecipando ao Lula. Mas essa parte do salário mínimo foi um festival ali de informações desencontradas e irrealistas, porque o Bolsonaro promete um salário mínimo no ano que vem, vou até conferir aqui, 1.400. de R$ 1.400, dá um aumento de 15%. Bem acima da inflação. Provavelmente a primeira frase dele no debate foi essa. Eu prometo, o ano que vem vamos ter um aumento vamos levar o salário mínimo a R$ 1.400, dá um aumento de 15%. A previsão no orçamento deste ano é 1.302, se não me engano. Então, assim, não tem esse dinheiro, não tem essa previsão orçamentária para isso que ele está falando. Aí o Lula fica batendo nele, você não deu aumento real para o salário mínimo. E ele se esquiva e não responde porque é verdade. A hora que você vai checar os números, os aumentos, eles só seguem o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Só que aí, quando o Bolsonaro questiona ele sobre esse plano, o Lula está dizendo que eu vou acabar com o 13º. É uma fake news. O Bolsonaro nunca disse isso. Então, assim, foi um festival de informações erradas ou impossíveis de serem colocadas em prática com o dinheiro que tem hoje. Bom, quem não acompanhou o tempo todo o debate, coisa que nós fizemos, nós estamos acho que prestando aqui quase um serviço público, que nós estamos economizando os hiatos, as pausas, as repetições enfadonhas da mesma coisa, o uso da técnica retórica mal empregada por ambos, eu acho até. Quer dizer, você é mentiroso, você não responde o que eu falo, para de fazer isso, para de fazer aquilo. Agora, considerando, como a gente é obrigado a fazer, que, na verdade, poucos momentos desse debate, aquilo lá é um enfrentamento entre dois seres humanos. A sensação que me dá é que são dois robôs em busca de sound bites, como se diz em inglês, em busca de pedaços de sonoras que podem ser bem recortados para TikTok, Instagram, YouTube, redes sociais, no qual pouco importa o fluxo da conversa, mas sim a capacidade de colocar no ar uma frase contundente que depois vai ser repetida pesadamente pela campanha. Quem se deu melhor nisso? Bom, no primeiro bloco, tá? Tá, não, se tratando de primeiro bloco, eu acho que no geral foi, né? Está sendo, foi um duelo de tentativas de desconstruções. Sim. Um bom resumo esse.
acho que o Bolsonaro, de novo, achei muito agressivo, num esquema tudo ou nada, pondo 5 atacantes. Teve essa impressão, engraçado, eu achei ele até um pouco, assim, para o que a gente conhece dele, tentando se segurar. Eu não achei, não, eu tô com o Caio. Ele é muito agressivo e não tô nem falando agressivo no sentido pejorativo, mas assim, tem que ganhar esse jogo. Agora, o interessante é que, e por outro lado, eu achei o Lula muito debochado, inúmeras vezes. Você está desequilibrado, vai tomar uma água, não chega perto de mim. Olha, se quiser um tempo, um intervalo, para consultar a sua assessoria. Extremamente debochado. Pai, perdoar e lista os ignorantes. Eu anotei a lista de xingamentos do primeiro bloco. Um chamou, não importa, todo mundo sabe quem chamou quem do quê, mas de bandido e sem vergonha, um chamou. E o outro respondeu, descompensado e desequilibrado. Quem xingou mais? Eu fiquei com a impressão que o Bolsonaro xingou mais. Assim, se a gente pegar os xingamentos mais fortes, assim, você tinha que estar preso, bandido, o crime compensa, você não tem vergonha na cara. Vai para casa. Porque tudo girando em torno da desconstrução do Lula, do esquerdismo. Agora, o Lula, ele estava mais preparado para algumas respostas que ele nunca esteve preparado, como corrupção, que ele devolve com rachadinha, pastor do MEC e por aí vai. Ele não deixou uma de pé. A cada acusação de corrupção ele respondia com uma. Isso. E muito interessante a questão de política externa de Cuba. Eu nunca vi o Lula responder com substância essa questão. Nossa, eu achei fraquíssimo. Não, ele cita o material do valor. Ele cita a matéria, a coluna do Daniel Ritt, né? Que é a mesma. Bem, respeito muito o Daniel, sim, meu amigo. Nosso amigo, sim. Exato, mas é o mesmo discurso, porque o que o Bolsonaro coloca ali? O Bolsonaro lembra os prejuízos do tamanho da dívida da Petrobras, aí ele fala dos prejuízos dos fundos de pensão, Funcef, Petros e Postales, que os governos do PT deixaram um rombo imensos, os beneficiários estão pagando até hoje. E aí ele cita as garantias do Porto de Mariel, que é as famosas garantias com charuto, e que é isso mesmo, que o PT, o governo Lula, ali, o governo Dilma, concordou em que o fluxo de dinheiro fosse garantido com a venda de tabaco. E o argumento que o Lula coloca é que, olha, valia muito a pena para o Brasil exportar recursos de engenharia. Eu me senti voltando lá em 2003, 2004, antes de todos os escândalos da Lava Jato, porque esse era o argumento que se usava naquela época. Olha, estamos mandando dinheiro do BNDES para fora, a juros muito mais baratos do que esses países recebem no mercado internacional. Os juros que o BNDES dava para Cuba eram juros assim que Cuba não ia conseguir em nenhum outro lugar do mundo. Tinha um desconto altíssimo. Eu estudei a fundo esse tema numa matéria para a Folha de São Paulo. E o discurso era, não, vale a pena porque nós estamos exportando os nossos serviços de engenharia, nós estamos exportando o know-how das nossas... que ele defendeu também. Ele usou o número, construtoras para fora. Nós pusemos 10 e recebemos 12, foi o número que ele citou. Mas agora, ali eu acho que tem o seguinte, Raquel, se a gente olha boa parte vamos dizer, dos velhos quadros do PT, ou do período informativo, do que seriam as propostas de política externa do PT, nunca conseguiram criticar Cuba. Parece ser, um dogma. Não se fala mal de Cuba. Nem o Lula nesse debate, né? Não se fala, é impossível, ele não consegue dar esse passo. Pode-se colocar diante dele qualquer tipo de observação sobre o fracasso dos regimes comunistas ao redor do mundo. E quanto que comunismo é igual pobreza. Isso daí é incontestável. E o comunismo é um fracasso, implodiu sob o peso da própria incompetência. Mas eles não conseguem dar o passo de fazer uma crítica a um regime comunista como foi muito cubano. grave na época, William, Sim. porque na época se chega os técnicos do COFIG, que era o comitê dentro do BNDES, que tinha que liberar esse dinheiro, disseram... não liberem, nós não recomendamos, as garantias não são suficientes. E Lula vai a Cuba, se encontra com o Raul Castro e decide, apesar do alerta dos técnicos, liberar o dinheiro. Agora, uma questão assim, vocês não avaliam que fica claro, vendo o debate, que são dois projetos completamente distintos em várias questões? E eu estou tentando ter uma visão positiva sobre tudo que a gente assistiu. Mas há visões distintas sobre a maior parte dos assuntos, sobre grande parte dos assuntos. Pega, por exemplo, segurança pública,
Um tem uma visão, outro tem outra, claramente. Né? Tem questão... Não são armas, é uma questão distinta. Tem diversos momentos ali que fica claro que são dois projetos diferentes. Bom, isso já foi um pouco mais adiante. Vamos pegar então o segundo bloco, daí a gente aborda esses assuntos, que eles estão um pouquinho adiante na linha do tempo do que aconteceu.